Abertura do programa. Olá! Hoje no MP Cidadão você vai ficar por dentro da força-tarefa instituída pelo MPRJ para o acompanhamento do processo de retomada das aulas no estado do Rio de Janeiro. Quem vai falar sobre o tema é a promotora de Justiça, Michele Bruno. No quadro especial Vacinação, a promotora de Justiça, Isabel Calman, vai explicar a recomendação do MP estadual aos municípios de Cabo Frio, Araruama, Saquarema, Búzios e Arraial do Cabo para que priorizem a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com deficiência e comorbidades. E no quadro MPRJ pelo Estado, saiba mais sobre a operação que prendeu o secretário de Saúde do município de Itatiaia e outras 4 pessoas suspeitas de integrarem uma organização criminosa responsável por lesar o erário público. Assista a participação do promotor de Justiça, Fabiano Cossermelli. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Para acompanhar de perto o processo de retomada das aulas presenciais no estado do Rio de Janeiro e também para garantir a qualidade do ensino remoto, o MP do Rio instituiu uma força-tarefa. Vamos acompanhar no quadro Conheça a atuação do MPRJ. A força-tarefa foi instituída pelo Procurador-Geral de Justiça no dia 24 desse final de março, com o intuito de ajudar os promotores naturais, os promotores que têm atribuição para atuar na educação em todo o estado do Rio de Janeiro, em trabalhar essa matéria que é tão sensível, porque afeta um direito fundamental, que é a educação, e também se envolve questões sanitárias, de complexidade elevada, e que, por isso, pode necessitar do auxílio de um grupo de promotores também, especialistas na área da educação, para auxiliar na tramitação desses trabalhos. A força-tarefa ela é composta por 2 eixos de atuação. O primeiro eixo de atuação é o eixo que trata do processo de retomada das aulas presenciais, porque, como sabemos, as aulas presenciais foram suspensas desde março, aproximadamente, março, abril do ano passado, em todos os municípios do nosso estado do Rio de Janeiro, em razão do risco sanitário do trânsito de pessoas, e aglomeração por causa da pandemia Covid-19. Desde então, os municípios passaram aproximadamente, eu não vou dizer que todo o ano de 2020 com as aulas suspensas, porque o estado do Rio de Janeiro iniciou um processo de retomada no final do ano, em outubro, mas os municípios passaram praticamente todo 2020 e agora 2021 com quase a totalidade das suas atividades presenciais suspensas. E esse processo de retomada ele é muito relevante porque ele não só importa na retomada de atividades presenciais escolares, quando a situação sanitária do ente federativo, seja estado ou município, permitir, como o processo de fechamento e suspensão das atividades escolares presenciais, quando a situação sanitária daquele território, da região, também assim impor. Então, tem 2 vieses esse primeiro eixo de atuação. E o segundo eixo de atuação diz respeito ao ensino remoto, que vem sido oferecido por todos esses municípios aos alunos, porque mesmo com as atividades presenciais suspensas, o direito à educação continua tendo que ser garantido a esses alunos, mesmo que de forma remota. Então, os municípios vêm através de aulas online, ou oferecendo apostilas impressas, aulas através da televisão, enfim, tem várias possibilidades de atividades remotas para oferecer esse ensino aos alunos. E a qualidade do planejamento dessas atividades remotas, se estão realmente sendo oferecidas aos alunos da forma adequada, isso compõe o eixo segundo da força-tarefa constituída pelo Procurador-Geral de Justiça.
A gente tem diversos promotores com atribuição para a educação espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. Promotor com atribuição exclusiva para a educação em um só município ou com relação somente ao estado do Rio de Janeiro, a gente só tem na capital, aqui no município do Rio de Janeiro. Os outros promotores com atribuição para a educação, ou eles têm uma atribuição especializada para a educação, mas com relação a vários trabalham especificamente com algum município, mas não trabalham só com educação, trabalham com outras matérias, meio ambiente, saúde, ou mesmo a área criminal. Temos promotorias de vara única, né, espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro. Então, a minha função como coordenadora é receber contato desses promotores naturais, verificar em que ponto, em que medida o objeto da força-tarefa, porque tem um objeto específico, né, tanto a retomada das aulas quanto a qualidade do ensino remoto, e de que modo esses dois objetos da força-tarefa se adequam às necessidades dos promotores naturais pelo estado do Rio de Janeiro. Então, a coordenação faz essa interlocução, que pode vir através dos promotores naturais ou através da coordenação da força-tarefa, se identifica alguma necessidade mais específica em algum município e leva essa demanda ao promotor natural, que é quem detém a atribuição para decidir a forma de atuar, e a coordenação designa algum promotor integrante da força-tarefa para atuar diretamente em contato com esse promotor natural, vendo a medida da sua necessidade, qual é a especificidade do caso, né, daquele município ou daquela promotoria, para que a gente possa ajudar dentro dos objetivos definidos pela Resolução 2407. A força-tarefa foi instituída em 24 de março, um pouco antes do grande feriado que foi, né, estabelecido pelo governo do estado, mas a gente já tem, sob, né, auxílio da força-tarefa, 18 municípios, são municípios do interior do estado do Rio de Janeiro, e a força-tarefa já está estabelecendo, os promotores, né, que integram a força-tarefa, já vem estabelecendo contato com os promotores naturais para entender a situação local e as especificidades, e já iniciar as atividades. No momento, a situação sanitária de todo o estado do Rio é bem sensível, né? É sabido que a pandemia passa por um momento de agravamento, então o foco da força-tarefa nesse momento é compreender quais são as especificidades sanitárias, né, de risco sanitário dos municípios que estão, nesse momento, sob o nosso auxílio, para entender de que forma os gestores municipais estão lidando com esse momento grave sanitário, se estão se organizando de forma a permitir algum funcionamento presencial das atividades educacionais, ou se isso sanitariamente ainda não é possível, e, conjuntamente com isso, como o município está organizando esse ensino remoto, porque quanto mais tempo as atividades presenciais ficam fechadas e mais tempo essas crianças, esses adolescentes ficam fora do ambiente escolar, né, fora desse contato direto com o ambiente escolar, mais importante se faz o acompanhamento e fiscalização da qualidade do planejamento desse ensino remoto, porque atualmente vem sendo única e exclusiva, praticamente que exclusiva, a forma de contato das crianças e adolescentes com esse direito essencial previsto na nossa Constituição. A força-tarefa que foi instituída agora, né, no final de março, ela tem uma interlocução muito forte com o CAU Educação, que na verdade é o nosso centro de apoio, que presta suporte técnico e pedagógico, né, normativo pedagógico, inclusive porque a gente tem uma equipe técnica pedagógica com economista que lida diretamente com esses temas, né, vinculados à educação, e o CAU Educação é o responsável por fazer todo esse suporte técnico, jurídico a todos os promotores com atribuição em educação no estado do Rio de Janeiro. Então, da mesma forma que o CAU Educação presta esse suporte às promotorias naturais, continuará prestando a força-tarefa. A força-tarefa conta com o apoio do CAU Educação para ter acesso aos materiais pedagógicos, normativos, reuniões conjuntas que se fizerem necessárias com a coordenação do CAU Educação, e o CAU Educação continua no suporte técnico com relação às demais promotorias naturais, contando elas com o apoio da força-tarefa ou não. Agora nós vamos para um rápido intervalo. A seguir, veja a recomendação do MPRJ para que alguns municípios da Baixada Litorânea priorizem a vacinação de pessoas com deficiência e comorbidades. O MP Cidadão volta já. Estamos apresentando o MP Cidadão.
Voltamos a apresentar MP Cidadão. O Plano Nacional de Vacinação define o ordenamento das prioridades para a campanha de vacinação contra a Covid-19. Entre os grupos prioritários estão as pessoas com deficiência e comorbidades. No entanto, alguns municípios da Baixada Litorânea não estavam priorizando a imunização desses grupos. Para combater essa irregularidade, o MPRJ expediu uma recomendação a 5 municípios. Confira no quadro Especial Vacinação. Na região dos Lagos, o MPRJ expediu recomendação aos municípios de Cabo Frio, Araruama, Saquarema, Armação dos Búzios e Arraial do Cabo para que as administrações municipais priorizem a vacinação contra o coronavírus de pessoas com deficiências e comorbidades. Essa recomendação número 8 de 2021, ela foi expedida em razão da situação que estávamos reparando, que estava acontecendo no estado do Rio de Janeiro, referente ao que a gente chama de fura-fila institucionalizada. O que estava acontecendo? Existe um plano nacional de imunização que é feito para todo o Brasil, e aí alguns estados, o estado do Rio de Janeiro é um exemplo, começou a criar algumas normas paralelas ao plano nacional para passar à frente de alguns grupos prioritários para vacinação previstos no plano nacional. Isso não é indicado, isso desorganizaria o esquema de vacinação, né, o processo de imunização da coletividade, e isso não é adequado, até mesmo porque o plano de imunização, ele usou como parâmetro a vulnerabilidade das pessoas. Então, a prioridade da vacinação, segundo o Plano Nacional, são as pessoas que são mais vulneráveis à doença da Covid-19. Então, primeiro foram os idosos, depois foram os deficientes. Não se está ainda numa fase de questionar quais são as pessoas que exercem atividades econômicas mais ou menos relevantes, mais ou menos essenciais. Então, algumas normas acabavam desvirtuando essa lógica do Plano Nacional, estabelecendo prioridade para alguns grupos econômicos, e isso não é adequado. Bem, a recomendação, ela estabelece que seja dada prioridade absoluta para as pessoas deficientes, com deficiência, e pessoas portadoras de comorbidades, que são as pessoas mais vulneráveis, né? E ela recomenda que sejam feitos a operacionalização da vacinação dessas pessoas, ela se preocupe com essa condição das pessoas, né? Que a vacinação seja num lugar acessível, que a vacinação ela verifique os documentos comprobatórios dessa condição da pessoa. São documentos que estão descritos no Plano Nacional como documentos que podem ser aceitos como válidos para comprovar que uma pessoa é deficiente ou tem uma comorbidade. Quais são esses documentos? É um atestado médico, uma comprovação de medicamento, essas comprovações que a pessoa pode conseguir até na rede pública. E a gente também recomenda que os municípios, eles estabeleçam um canal de comunicação efetivo com essas pessoas, para que elas possam se orientar, para que elas possam saber onde elas vão, quando elas vão se vacinar, e caso haja pessoas que não tenham ido se vacinar, que exista uma busca ativa dessas pessoas. Por exemplo, nós temos deficientes e pessoas com comorbidade que são acamadas, que não podem sair de casa. Essas pessoas, elas precisam ter um canal de comunicação para que elas sejam visitadas e sejam vacinadas nas suas próprias casas. Tudo isso foi recomendado nessa recomendação número 8. Na verdade, houve um atraso no envio de doses pelo Ministério da Saúde, então os municípios da região dos Lagos, eles só estão começando agora, nessa semana, a imunizar comorbidades. Na verdade, semana passada já houve alguns municípios iniciando esse processo, mas ele é muito incipiente ainda. Então, ao longo desse processo, nós vamos verificar
tanto indo às unidades, como fazendo reuniões com gestores a respeito do cumprimento dessa recomendação. Hoje, por exemplo, tivemos reunião com Cabo Frio, onde nós indagamos ao secretário de Saúde de Cabo Frio, quais são as medidas que ele está adotando para verificação dessa documentação, como que os servidores estão sendo capacitados para verificar essa documentação, como vai ser o agendamento das pessoas que queiram ser vacinadas em casa ou precisem ser vacinadas em casa. Tudo isso foi indagado ao gestor e ele vai respondendo e ele vai atualizar o plano de vacinação municipal também com esses dados que nós estamos requisitando. O MPRJ prendeu o secretário municipal de saúde de Itatiaia e outras 4 pessoas na Operação Apantropia. Eles são acusados de integrarem uma organização criminosa responsável por fraude em processo de compra de equipamentos de proteção individual de combate ao coronavírus. Entenda no quadro MPRJ pelo Estado. Em Itatiaia, no Vale do Paraíba, o MPRJ, em parceria com a Polícia Civil e com a Corregedoria da Polícia Militar, prendeu o secretário municipal de saúde e outros 4 acusados de integrarem uma organização criminosa responsável por lesar o erário público. A operação de ontem, a Operação Apantropia, ela teve início a partir do momento em que foi informado ao MP que o município de Itatiaia teria realizado um contrato para a compra de EPIs no enfrentamento à Covid, em torno de 3 milhões de reais, teria pago já a boa parcela desse valor do contrato, apesar dos materiais não terem sido entregues. A partir daí foi feita uma busca e apreensão com ordem judicial, foi de fato comprovado que o município celebrou esse contrato em aproximadamente 3 milhões de reais, já tinha pago 1,5 milhão praticamente de reais, mas os materiais não estavam disponíveis. E o atesto da nota fiscal era falso, ou seja, a declaração de que os materiais foram recebidos, que é um pressuposto para o pagamento, foi uma declaração falsa. E a partir desse momento a operação avançou e o secretário de saúde foi um dos alvos, porque ele, além de ser representante da empresa que celebrou esse contrato com o município, a empresa Látex, ele, num momento seguinte, ele foi nomeado secretário de saúde e na data da deflagração da operação, ele foi um dos alvos. E a partir do primeiro momento, o Ministério Público identificou que o problema não era só relacionado ao contrato de fornecimento de EPIs. Na medida em que os alvos denunciados, que eram representantes dessa e de outras empresas que eram utilizadas também nessa celebração de contratos fraudulentos, não só eram empresários, mas passaram a ocupar cargos públicos em Itatiaia, um deles foi nomeado secretário de saúde, um outro alvo, também sócio das empresas, foi nomeado secretário de planejamento, e a partir daí foi identificada uma série de outros contratos, tentativas de contratos, porque eles não chegaram a ser celebrados. O Ministério Público obtinha informação de um novo contrato, de uma nova tentativa também por dispensa de licitação, e nesse período da investigação foram manejadas 4 ações na Justiça para a suspensão dessas tentativas de contratações. Essas tentativas somadas totalizavam algo em torno de 25 milhões de reais, mas os prejuízos não foram consumados porque, ao contrário do contrato de EPI que chegou a ser celebrado, os demais foram suspensos por ordem judicial. E, além disso, essas empresas que atuavam de forma organizada, elas não prestavam serviços supostamente só para Itatiaia, elas foram contratadas por diversos outros municípios, todas nessas mesmas condições semelhantes. No período da pandemia, se aproveitando da dispensa de licitação, os contratos eram celebrados, o foco da investigação até o momento foi só sobre os contratos de Itatiaia, mas supõe-se a possibilidade de problemas também nessas outras contratações, porque as empresas não possuíam estrutura. As investigações demonstraram que são empresas que não têm um funcionário sequer registrado, as empresas não possuem sedes relevantes, não possuem estoques, e isso é um indício de que, à semelhança do que aconteceu em Itatiaia, outros contratos com outras administrações podem ter tido os mesmos problemas. A operação ela foi desenvolvida para o cumprimento de 5 mandados de prisão e 17 mandados de busca e apreensão. Os mandados de busca e apreensão são ordens judiciais que permitem às autoridades ingressarem na casa das pessoas, porque existe uma proteção constitucional, que é a inviolabilidade de domicílio, e para entrar na casa de alguém, para procurar provas, para procurar indicativos de crime, é preciso uma ordem judicial. E aí essa ordem ela é materializada, ela é aperfeiçoada num mandado de busca e apreensão. O juiz autoriza que as autoridades ingressem nas casas dos suspeitos,
para a busca de provas, e assim é feito. Então, ontem o Ministério Público, de posse de 17 mandados de busca e apreensão, através das suas equipes, ingressou nesses locais, nessas residências, e fez o recolhimento de todo o material que era reputado como indicativo de provas. Agora esse material todo vai ser analisado, vai ser trabalhado e vai servir não só para instruir a ação penal, o processo que já está em curso, mas eventualmente, se indicar a prática de novos crimes, pode ser o caminho para outras ações semelhantes. Essa investigação específica ela foi feita em conjunto pelo Ministério Público e pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, através da 99ª Delegacia de Polícia, que é a Delegacia de Itatiaia. Inicialmente, o Ministério Público começou a sua investigação a partir de uma notícia que foi trazida ao MP, mas no decorrer das investigações, a Polícia Civil também foi procurada, especificamente num episódio em que o secretário de Saúde e o secretário de Planejamento, juntos, o segundo, o secretário de Planejamento, se passando falsamente por um delegado de polícia, eles tentaram coagir os servidores do município a atestar mais notas da empresa Látex, ou seja, eles trouxeram mais R$835 mil em notas fiscais de produtos não entregues. Como os servidores não mais queriam atestar a nota sem entrega por conta da repercussão do primeiro episódio, eles usaram dessa estratégia de ameaça e esses fatos acabaram sendo levados ao conhecimento da delegacia. A delegacia instaurou um inquérito. A partir do momento em que o Ministério Público e a delegacia tiveram conhecimento da existência de duas investigações, as instituições uniram forças, que é sempre o caminho mais adequado e mais proveitoso, e o trabalho passou a seguir em conjunto. E ontem, na deflagração da operação, as instituições, mais uma vez, uniram esses esforços e foi o que viabilizou o sucesso da operação. Ontem, todos os mandados de prisão e também de busca e apreensão foram 100% cumpridos, e isso é fruto desse trabalho em conjunto, dessa parceria que não é só nessa operação, que acontece em tantos outros trabalhos, mas que rende frutos positivos. A partir de agora, o Ministério Público vai avaliar, analisar todo o material, documentação, celulares, tudo que foi apreendido na data de ontem na operação, e a partir da análise desses elementos de prova vai ser possível identificar a existência de outras pessoas envolvidas e de outros fatos que não eram ainda de conhecimento do Ministério Público e que, se tiverem repercussão criminal, possivelmente serão alvos de novas denúncias. E o MP Cidadão termina por aqui. Se você quiser rever esta ou outra edição, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Não deixe de acompanhar as outras notícias do Ministério Público do Rio de Janeiro pelo portal e pelas nossas redes sociais. E não deixe de ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Nos vemos no próximo domingo. Até mais! Os créditos finais sobem pela tela.